Bom dia. Hoje nós veremos o apóstolo Pedro. Está escrito no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 72. Então Pedro se lembrou daquelas palavras que Jesus havia lhe dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Este Pedro, que estava com Jesus no jardim do Getsemane, manifesta aqui 5 características da sua personalidade que o colocam diante de uma situação conflitante. A primeira é que Pedro é um indivíduo que não aceita as coisas de Deus. Jesus Cristo, quando estava lavando os pés aos apóstolos, todos aceitaram o ato de Jesus como servo lavar-lhes os pés. Pedro disse, não, eu que vou lavar os seus pés. O servo aqui sou eu. Pedro se coloca numa condição superior a de Jesus naquele momento. Jesus Cristo diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Há um transtorno aí de intenções, porque num momento ele não quer nada, no outro ele quer um banho. A segunda característica de Pedro é que Pedro é um indivíduo acima dos outros colegas. Ele disse a Jesus, quando ele estava falando o seu sermão a respeito da sua morte como cordeiro, Pedro disse assim, não, mas ainda que seja para a morte, eu seguirei contigo, não vou te abandonar jamais. Jesus Cristo disse, você não sabe o que você está dizendo. E foi nesse contexto que se aplica esse versículo de Marcos 14, 72. Hoje, antes do galo cantar 2 vezes, você vai ter me negado 3. E isso aconteceu realmente. A terceira característica na vida de Pedro é que ele é um indivíduo violento. Naquele momento em que Jesus Cristo estava sendo prendido pelos soldados, Pedro sacou a espada e partiu para cortar a cabeça do soldado. O soldado se desviou, cortou somente a orelha. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, fez ali um novo milagre e disse, Pedro, se eu quisesse eu teria pedido ao meu Pai, iríades de anjos que viessem ao meu socorro, mas não é assim. Não é por força nem por violência. E aí Pedro então largou a espada. Em quarto lugar, nós vemos um indivíduo que se oculta nas horas de dificuldade. Pedro poderia estar próximo a Jesus para ajudá-lo a levar o seu patíbulo, mas foi Cirineu, o Simão Cirineu, quem ajudou. Ora, Pedro estava de longe como os outros apóstolos estavam. Ele estava no seu lugar finalmente. E por último, a quinta característica é que quando Jesus morre, mesmo depois de saber que Jesus havia ressuscitado, Pedro perde o foco. Pedro se frustra. E ele diz assim, quer saber? Eu vou pescar. E a palavra dele era tão influente que influenciou seu irmão, seus primos, e eles voltaram à pescaria. Acontece aquele milagre da pesca, novamente com eles. Pedro, então, é confrontado por Jesus sobre um diálogo do amor. Tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Assim nós encontramos Pedro, nestes 20 dias entre a morte de Jesus e a sua ascensão, com características que muitas vezes nós carregamos. Quantos de nós, quando olhamos para Pedro, nos vemos em atitudes semelhantes? Quantos de nós não temos a aceitação das coisas que Deus pode fazer por nós, queremos fazê-las por nós mesmos? Quantos de nós prometemos e não cumprimos, e depois choramos amargamente porque não sustentamos a nossa palavra? Quantos de nós nos ocultamos na sociedade, temos vergonha de levantar a bandeira do Evangelho? Quantos de nós somos violentos em circunstâncias que não é necessária a violência? Em momento algum, né, se nós tivermos que pensar bem. Mas conceder a Deus, então, a vingança, o juízo de todas essas coisas. Quantos de nós perdemos o foco do nosso chamado, da nossa vida cristã? Deixamos de fazer aquelas coisas que são importantes no nosso crescimento e as trocamos por outras.
Pedro, nos vemos muito nesta personalidade. Que esta Páscoa seja uma Páscoa diferente para você. Em nome de Jesus, amém.